Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para reeditar esse vidinho, aí nosso guia de cores, pois eu recebi pedidos para fazer assim mais vagarosamente, mostrando, né, como foi colocado e explicando, e desacelerar, porque ele estava bem acelerado. Olha, tudo isso que coloquei aí até então foi o verde pântano, tá certo? Mas esse verde pântano, assim como todos os tons que eu vou usar nesse fundo, principalmente no fundo, eu vou umedecendo com água. Eu tenho água aí junto com as minhas tintas e vou pegando de pouquinho em pouquinho. Vou iniciando aí emendando o verde oliva, que é mais clarinho, porque a gente vai já se afastando dessa região debaixo das rosas, então a gente já vem trazendo tons mais claros. Essa parte aí embaixo eu deixei bem, mas bem escura mesmo. Aí você pode estar usando um pincel número 8, número 10 ou 14. Aí vai ficar a depender do tamanho que você imprimir, né, o seu risquinho. O original, o indicado seria uma folha A3. Como eu já estou me afastando ainda mais dessa região central, estou chegando em um ponto em que cabe colocar já um pouco de luz, que a gente olha e acredita que já está mais afora, que recebe um pouco mais de luz, o nosso arranjinho. Eu vou aí pegando o verde soft. Você toma um cuidado na hora que pegar esse verde, porque se subir demais, né, ele vai clarear muito a parte que a gente quer bem escura. E vou crescendo ele por aí. Você deve ter observado que estou realmente ignorando a minha folhinha. Tô passando aí por cima de tudo. E vou em movimento circular, para emendar mais rapidamente os meus tons. E, no entanto, sem uma preocupação de tirar manchinhas, ao contrário, deixar assim mais manchado mesmo. Porque quando a gente deixa o nosso trabalhinho assim mais manchadinho, a gente tem assim, uma ideia de que tem elementos mais lá atrás. Olha só, esse daí já é um pincelzinho número 10, no entanto, com os pelos inteiros mesmo, viu? Eu não cortei, não lixei, enfim. E é importante, né, que não esqueça que eu vou pegando sempre água. Veja que eu pego a tinta e me afasto um pouquinho para pegar em volta, como se fosse, estivesse espalhando a tinta. Aí, ó, peguei água. Eu não estava espalhando a minha tinta, eu estava umedecendo um pouquinho esse pincel com essa tinta. Essa região aí de fora, eu estava usando só o soft, para ficar bem suave. Agora eu tô começando a misturar esse rosa chá, pra gente ir trazendo um tom diferente aí para trás. Vamos supor, podemos imaginar, né, que esse tom de flor que aparece tão distante pode ser realmente uma florzinha lá distante, lá por trás, que não precisa estar bem detalhado, ou nem mesmo ter detalhe nenhum, mas fica a sua cor aparecendo. Olha só, vou aí com o meu pincelzinho maiorzinho, no sentido, né, de ter os pelinhos mais longos, sem cortar e sem lixar, até porque ele não é realmente muito grande, ele é um número 10, pode estar usando até aí um 14. E assim, os pelinhos dele, por estarem inteiros, estarem maiores, ajuda bastante. Tanto a andar mais rápido o trabalho, quanto a emendar melhor as tintas. E assim, o pincel, quando ele está com os pelinhos inteiros, você não cortou, não lixou, ele tanto ajuda você a fazer uma emenda mais rápida, querendo aquela emenda bem feitinha, né, bem lisinha, ele ajuda bastante, como também ele ajuda a deixar manchinhas, como estou fazendo aí, ó, vou colocando a tinta sem me importar muito e vou ganhando minhas manchinhas, aquela pintura mais livre, mais fácil, eu acho, embora
por conta das manchinhas. Algumas pessoas acham que seja mais difícil. Eu particularmente acho mais fácil. Bom, para esse fundo, em resumo, o que será usado será aí o pântano, o oliva, o soft e o rosa chá. Nós vamos misturando aí esses tons, mas todos eles eu vou pegando, umedecendo aí um pouquinho. Na hora que você for umedecer o seu pincel, você encosta bem rapidinho, só assim uma quininha do pincel na água, porque se você colocar diretamente o pincel na porção de água, ele vai, né, pegar muita água. Então, não vai ficar ruim sua pintura, não é que vai ficar ruim, mas vai molhar muito o tecido, essa tinta vai correr, né, ela vai expandir bastante. E por essa razão, você talvez precise até esperar secar um pouco para continuar a pintura. Não que você não possa continuar, você pode fazer a pintura toda de uma vez, né? Só que aí, essa rosa, as cores das rosas de fundo vão acabar se mesclando um pouco e depois você vai ter que refazer algumas coisinhas, né? Então, vai, assim, umedecendo a sua tinta, mas com cuidado de pegar pouca água, tá? Não pegar muita coisa, não. E outra coisa que você poderia estar fazendo era borrifando mesmo a água sobre o tecido, para ir fazendo esse trabalhinho, pegando as tintas sem umedecer. Você borrifa a água sobre o tecido, ele fica umedecido, e você vai pegando a tinta do jeito que tá no potinho. Dá o mesmo efeito, tá bom? Quando eu acho que eu tenho um controle maior da quantidade de água que vou colocar e onde, quando eu faço assim, eu coloco um pouquinho de água na minha vasilhinha e vou umedecendo levemente os meus tons. Então, esse fundo, né, que parece assim bem difícil, mas é pela razão, olha, gente, sair, agora é um pouquinho de uva. Eu peguei também um pouco de uva, que eu esqueci de falar, mas tá lá no guia de cores. Eu peguei um pouquinho de uva e a gente vai ganhando esse toque do roxinho. E observe que eu tô colocando mais rosa, uva, mas para essa parte aí de fora, de cima, naquela região bem escura, bem central, eu não coloquei esses tons. Olha só, eu mudei um pouco agora o meu pincel. Esse pincel aí é um número 16. E eu já vou, olha, pintando, mas bem intensamente, essas folhas. Isso aí é o verde oliva, tá? Você pode pegando um pouco de verde oliva e pode pegar um pouco do verde pântano para ir dando uma profundidade já. Ou você pode passar só aí o verde oliva, depois você vem, né? Porque a gente vai ter que detalhar essa folhinha, não vai ficar assim. Aí você vem dando os tons que você quiser, as luzes e sombras, enfim, que você desejar, tá certo? A parte de dentro, indo para essa região mais central, eu vou deixar assim mais escura, com verde oliva, e vou seguindo, ó, já com o soft. E eu não respeito o espaço da folha, né? Vira tudo fundo, vamos assim dizer. Olha só, toquezinho do pântano para a região mais adentro. Aliás, pântano não, oliva. O pântano vai acabar pedindo, mas isso depois. E depende muito do quanto você quiser sua folhinha escura. A gente já observa aí uma sombra e uma luz para as nossas folhinhas. A parte de dentro já tem uma sombra, né? E essa parte de fora, ela já tá suave. Então, a gente aí com um pouquinho de verde soft a mais, a gente já resolve o problema das folhinhas. Mas fica muito a critério do quanto a gente quer brincar com isso aí. Aí o rosinha chá, coloquei na parte de baixo uva e aí em cima o rosa chá. Aí você pode dizer assim, olha, mas eu coloquei aqui esses tons, né, de flor e eu queria que parecesse uma florzinha.
Aí você faz umas manchinhas qualquer em cima, não precisa detalhar, que quem olhar aí para esse fundo já imagina que tem uma florzinha aí no lugar, uma rosinha ou qualquer flor que você queira fazer parecer. Olha, gente, eu sei, assim, por ser um trabalhinho grande, acabou não pegando, né, aquela região lá de fora, que se afasta mais desse esfumaçado, mas simplesmente é um esfumaçado mesmo. A parte de dentro mais escurinha eu sigo com o tom que estou usando, só sumindo ele em cima do tecido, acabando com a sujeirinha que tem no pincel. Tem outra forma também mais tranquila, eu diria até de fazer esse tipo de fundo. Você poderia ter passado aí o incolor em volta do seus elementos principais, que no caso aí foram as rosas. Veja que as folhas virou tudo fundo, não foi? Então, aí você pega esses mesmos tons, umedece, né, o tecido com incolor, pega esses mesmos tons, mesmo tamanho de pincéis, e vai aí, ó, fazendo esse mesmo processo, não muda nada, tá? E você também terá facilidade em fazer, porque vai estar do mesmo jeito umedecido. Tanto a tinta que eu estou usando aí, aqui no caso hoje está sendo umedecida, né? Ficando mais líquida, para eu conseguir fazer minhas manchas e fazer o meu trabalho mais rápido. Quanto se você borrifar água no tecido, que ele ficará úmido e também é como se ele se permitisse melhor espalhar mais rápido essa tinta e a gente consegue fazer um trabalho assim mais aquarelado, mais manchadinho. O incolor também nos permite isso, viu? A gente passa e ele deixa o nosso tecido todo úmido e a gente consegue ter essa facilidade. Eu sugiro, né, eu até diria que seria interessante colocar um pouco, né, deixar o seu incolor um pouco mais líquido. Eu, particularmente, o meu incolor, ele é utilizado, tipo um terço dele, né, é soro fisiológico, água eu coloco para deixar mais líquido, viu? Eu não uso ele do jeito que compro, não. Olha só, catando um pouquinho de água, que minha água já tá acabando aí, para umedecer um pouco. Ali em cima, isso aí em cima é uva. E eu tô só sumindo a tonalidade em cima do tecido, viu? Eu sei que não deu pra ver, mas não tem nada demais aí não. Peguei um pouco do soft para ajudar a esfumaçar, sumir a tonalidade em cima do tecido. Esse, por sinal, é um tipo de trabalho, né? Um fundo que eu estou trabalhando aí, que se eu vier fazer esse trabalho novamente, essa pinturinha, pegar esse risco, pegar os mesmos tons, mesmos pincéis, mesmo tipo de tecido, e vier fazer esse trabalho, vai ficar diferente. Portanto, você não se preocupa em dizer, ali ficou roxinho, um pouquinho mais para baixo ficou só o verde oliva. Eita, que o meu ficou um pouquinho diferente, parece que cresceu mais isso, diminuir mais aquilo. Não se preocupe. Esse trabalho é realmente dessa forma. Essas misturas de tintas, principalmente quando a gente quer uma aparência mais aquarelada, que a gente sai usando água. A água em si já modifica, né? A água que a gente coloca aí já modifica o estilo aí da nossa pinturinha, tá certo? Então, não se cobre por isso. Às vezes a gente se cobra bastante, porque o meu ficou diferente. É para ficar diferente mesmo. Cada um tem seu jeitinho de fazer, né? O seu trabalhinho. Esse é o meu e o seu não precisa ser exatamente igual. Até a forma de você segurar o pincel modifica algumas coisas, tá certo? Bom, vamos seguindo, né? Essa parte aí cabe mais ser mais clarinho, a parte aí de fora. Os tons muito escuros, eles ficaram mais para a região central. Realmente, né? A parte que recebe menos luz. Está embaixo de rosa, de folha, enfim.
E a parte de fora, a gente capricha um pouco mais na nossa tinta que está representando a luz mesmo, a luminosidade, que é o verde soft. Aí você disse assim, olha, mas eu não tenho esse verde soft. Então usa o amarelo bebê, usa o branco mesmo, dá pra você usar o branco também aí, não se preocupa não, tá? Peguei um pouquinho mais aí de tinta. E vou dar a volta, eu vou dar a volta hoje, geralmente eu não costumo fazer isso. Eu trabalho o fundo mais a parte de dentro, né, a parte central, mas eu quero dar a volta inteira aí no meu trabalhinho, mesmo que assim, suave, mais clarinho. A diferença entre eu ficar usando, trocando o pincel com pelinhos inteiros e pelinhos cortados, é porque, olha só, eu saí poupando a minha rosa, não foi? Ela tem os seus detalhezinhos e eu saí tentando não manchar muito. O pincel, quando ele está cortado, lixado, ele ajuda desses contorninhos, principalmente dependendo do quanto você queira, né? Que fique bem feitinho, que não borre o elemento que você ainda vai pintar. E o pincel longo, tanto ele ajuda a espalhar mais rápido, a emendar mais rápido, quanto ele pode borrar também, né? Borrar um pouquinho, passar um pouquinho os seus pelinhos espalhados, pode passar um pouco para cima do seu trabalhinho. Mas eu não tô preocupada com isso, não. Observe aí essa pétala dessa rosinha aí, onde eu tô trabalhando próximo agora, vendo? Que a água que eu coloquei aí foi um pouquinho mais e ela expandiu para cima da rosinha. Não tem problema nenhum, tá bom? É o que acontece. Quando a gente coloca um pouquinho mais de água, aí acontece isso. A tinta, ela escorre, sei como você chame aí, ela expande mesmo, ela mancha, se mistura. O mais interessante é a mistura que ela vai fazendo. A gente deixa na nossa pintura muitas manchinhas e ela vem fazendo as emendas. Eu tô preocupada agora aí já com as minhas folhinhas. Tô escurecendo a parte de separação com o verde oliva e já pegando um pouco do verde soft para trazer um pouco de luz para as minhas folhas. As minhas folhas terão esse toque mais verde oliva mesmo. Você vai aí observando nesse momento, né, como está ficando a sua pintura. Se as manchinhas que você colocou não estão bem a seu gosto, ou elas estão, né, seguindo uma proporção, olha, eu colocando um pouquinho de água ali, tá vendo? Aquilo ali é água, tá, gente, que eu tenho naquele potinho. Ou se as suas manchinhas, elas não estão, assim, se emendando direito, ou enfim, seguindo um rumo que você não tá gostando, aí você pega um pouquinho mais de tinta sem líquido e vai fazendo uma correçãozinha. Se você colocou pouca água e não tá acontecendo nada, não tá emendando, você pode pegar o pincel levemente umedecido, tá? Bem pouquinho, para dar uma ajudinha onde você quiser. Se você acha que tá ficando claro, em alguns pontos você escurece mais, tá ficando muito claro, né? Tá ficando muito escuro, você vai arrumando aí conforme o seu gosto, conforme você olhe e goste. Veja que aí eu tô pegando mais um pouco de soft e esfumaçando melhor a parte de fora do meu trabalho. A parte de dentro a gente pode ir também melhorando, mas no geral, quando você pintar as folhas e as flores, vai tirar essa intenção maior desse fundo e ele vai se combinar bem com o todo. Não se preocupa muito não. Para todo caso, todo trabalho só está pronto, quando finalizado, né? Então, lá no final, você ainda pode fazer os retoques que você desejar, mesmo se tudo isso já estiver seco, tá bom? Esse fundo, ele já está aí sendo finalizado. Você pode simplesmente
deixar secar. Para a sua pintura, vai fazer uma outra coisinha. Se for de manhã, você volta a pintar à tarde. Se for à tarde, volta a pintar no outro dia, enfim. Aí eu vou colocando mais, intensificando um pouco mais rosa, uva, coisa assim, que eu queira. E manchando de forma que possa parecer até uma florzinha, se desejar. Se não, pode deixar como estava, só a manchinha. Por que você precisa de um tempo, desse tempo tão longo, né, para voltar à pintura? Porque tudo vai acontecer aí agora, né? Se algum lugar receber uma quantidade maior de água, ele vai fazer suas manchinhas, a tinta vai se misturar mais, enfim. Vamos dizer que o tecido vai brincar com ele mesmo agora, não é mais o seu pincelzinho. Se você quiser continuar sua pintura, como eu vou fazer, que eu vou pintar tudo de uma vez, tá tudo certo. Mas eu tive muito cuidado para pegar pouca água e corro o risco, né, de eu fazer a pintura e depois ela apagar um pouquinho, apagar principalmente as luminosidades, elas se apagam um pouco até vir a manchar um pouquinho, né? Eu coloco, vamos dizer, coloque rosa na minha pétalazinha, aí ela corre para cima da folha, invade o espaço de outra pétala, enfim, manchar um pouquinho. O que eu falo seria bem assim mesmo. O que eu tô colocando aí, tá, é o Vertisoft, reforçando um pouco mais de soft na minha folhinha. Eu já tenho sombra, essa parte aí, que foi colocada com verde oliva. Lá na hora que eu tava ainda arrumando aí fundo, não foi? E eu posso deixar assim. E fazendo já uso dos tons que tinha aí para formar minha folha e dar formas para ela nessa região aí fora, tá bom? Veja que eu tô colocando uma boa porçãozinha de soft cobrindo aí esse risquinho, esse contorninho aí de grafite, pode ser carbono, que você usar, tá? Então, a gente vai colocando, mas isso não é assim tão definitivo não. Lembra que tá úmido, levemente úmido o meu tecido, tende a ir clareando essa luminosidade soft e se perdendo um pouco. Você, por exemplo, eu tô fazendo aqui minha pinturinha, meu tecido tá um pouco umedecido, eu fiz minhas folhinhas, ficou com boa luminosidade, ficou com um excessozinho aqui e ali que eu queria que ficasse. Mas aí, quando eu cheguei lá no final da minha pintura, pintei minhas rosas, né, passou um tempo, isso aí já secou, basicamente, eu percebi que o soft que eu coloquei já não tem mais um excessozinho, se perdeu um pouco com os outros tons. Ficou apagada a minha folha, sabe? Algumas pessoas às vezes dizem, Aline, eu acho que a luz da minha pintura fica apagada, fica o brilho, não brilha, enfim. É nessa hora que você vai e reforça novamente, né? É como eu digo, só termina quando termina. Quando finalizar, totalmente dizer, pronto, não vou fazer mais nada. Aí você olha se a luz ela não apagou um pouquinho para você reforçar. Se a sombra também não apagou um pouco, não seria melhor que tivesse mais profundidade? Porque quando a gente faz um trabalhinho que fica com pouca sombra, fica tudo muito raso, muito planificado. Isso que eu peguei agora, gente, é verde pântano, tá? Nessa hora, eu vou melhorar as sombras ou as profundidades que eu preciso nas separações ou das minhas folhinhas, do meu trabalhinho aí, né? E para essas folhas, pincel 8, coloquei até aí, 6, 8 e o 0. Mas é muito relativo, as pessoas me pedem muito tamanho, que tamanho de pincel você usou? A referência eu acho importante. Eu uso 815, eu uso 115, eu gosto desses pincéis, mas assim, e outras referências também. Mas esse pincelzinho amarelo, com esse tipo de pelinho mais endurecido, é o pincel que eu gosto, independente de referência e marca.
tá? Eu me entendo melhor para pintar com eles. Tem pessoas que se entendem muito bem com o pincelzinho, aquele cabo vermelho, nem lembro a referência. Mas eu não dá muito certo para mim, não. Me entendo melhor com esse. Não quer dizer que você não possa estar usando desses de cabinho vermelho, seja lá qual pincel você tem em sua casa. Você tem que se sentir bem, dominar o seu pincel. Porque tem pincel que parece que domina a gente, né? Mas você precisa ter o domínio maior aí em cima do seu trabalhinho, mandar no seu pincelzinho. Não, ele parece até que ele manda em você. Isso aí não dá muito certo, não. Então, o número do pincel vai variar do tamanho que você imprimiu o seu trabalho. Aí vai que eu imprimo essa rosa numa folha A4 e eu venho pintando com o pincel número 6. Aí você imprime a sua em 2 folhas de A3, né? Porque você precisa bem grande. Não vai, nossa, não vai render muito seu trabalho. Você vai conseguir fazer o trabalho? Vai. As emendas ficarão mais difíceis de serem feitas e vai demorar bastante. Você vai ter muito trabalho, literalmente, para fazer algumas emendas, fazer fundo, fazer algumas coisas que você poderia estar conseguindo com facilidade, fazendo com um pincelzinho maior. Então, o tamanho do pincel fica para corresponder com o tamanho da impressão aí do seu trabalhinho. Esse tom que eu estou usando aí, que eu usei com um pouquinho de uva, tá? Aí na minha folhinha, para queimar, fazer queimar um pouquinho a pontinha mesmo. Foi só o tom de uva. E agora eu tô colocando luz, ó. Tem uma folhinha aí atrás, né? Dá pra eu ver o risquinho. E tá muito escuro, então eu vou colocar luz. Vou de verde soft, que o verde soft será a luz para as minhas folhas, né? Então, eu vou colocando luz para trazer mais para frente, para cima, para ficar mais visível, tá certo? Mas sempre lembrando da sombra, da profundidade. Tô colocando agora aí um pouco de verde pântano. A região onde o nosso elemento vai para trás, para dentro, ou para debaixo de alguma coisa, a gente escurece. A gente precisa escurecer para ter profundidade, tá? Deixei a borda da minha folhinha aparecendo mais clarinha e, no entanto, eu escureci um pouco, trouxe profundidade para a região que precisa realmente ficar mais profundo. Olha só, eu fazendo aí borda, né, para uma folhinha com essa luminosidade nossa que estamos usando aí, que é o soft. Então, aí você diz, ah, mas tá tão lá embaixo, eu acho que isso devia ficar era bem escuro. Sim, a gente usa um pouquinho de soft para trazer, né, a tona aí, para mostrar onde está a nossa folhinha, mas isso não implica dizer que não precise de sombra, por isso que a gente vai usar o verde pântano, para aprofundar. Olha, os risquinhos das suas folhinhas, na hora que a gente faz esse fundo, pode apagar, você pode agora olhar e não enxergar mais nada. Então, é nessa hora que é bem importante a gente pegar o nosso desenho e dar uma olhada para dizer, eita, passou uma folhinha aqui. Tô vendo só uma marquinha começando, mas ela vem por aqui, ela vai por ali. E a gente vai seguindo aquilo que a gente consegue enxergar ainda e o que a gente vê no nosso risquinho, que é bom tá aí do lado, tá? Pra gente ter ideia de onde estão as folhinhas e ir marcando. Aí, para todo caso, você diz assim, olha, meu risco não tá aqui comigo, eu não consigo mais ver os risquinhos que foram feitos aqui no meu tecido, faço o que da vida agora? Vá marcando, fazendo marquinhas que traga a ideia de folhinhas complementando aquilo que você já não consegue, né? Aquilo que você consegue enxergar e o que você não consegue enxergar. Como assim? Eu tô enxergando muito bem a minha folhinha aí, ó, próxima a essa que eu estou pintando. Então, eu faço primeiro ela. Venho aqui colocando luz, sombra, onde eu quiser e vou montando ela. Quando ela estiver pronta, eu vou para a próxima que eu vejo algum risquinho ainda aparecendo. Aí eu aproveito os risquinhos que estão aparecendo e vou fazendo a folhinha, criando novamente o que dela eu não consigo mais enxergar.
e aproveitando o que eu ainda consigo enxergar. Depois de eu pintar tudo que eu consigo ver, aí eu vou para o imaginário, faço uma manchinha aqui e outra ali, que remeta à ideia de mais folhinhas, onde eu já não consigo mais enxergar e onde tenha um espaço vazio. O guia de cores aí da minha folhinha, né, que você deve estar observando eu colocando tom e tom, é só o verde pântano, uva e soft. Então, as minhas folhinhas e o verde oliva também, né? O verde oliva já estava basicamente colocado pela pintura do fundo. Então, você vai olhando aí e vê onde basicamente eu estou colocando luz e estou colocando sombra para trazer, né, essa minha folhinha, fazer ela aparecer direitinho. Essa sombra, essa coisa escura que eu tô espalhando, é só verde pântano. Você pode colocar todo o verde pântano e depois colocar a luminosidade com soft? Pode. Eu gosto até às vezes de fazer isso. Eu venho colocando todas as sombras, aí eu já sei onde colocar direitinho a minha luz, né? Porque eu vou olhando, olha só, minha folhinha é principalmente essa aí que eu tô mexendo com ela agora. Quando eu coloquei o pântano para ela ganhou suas profundidades e ficou com os cantinhos mais claros. Aí eu já sei que é a região onde eu vou colocar minha luminosidade. Vou só lá colocando um pouquinho do soft, olha, para delimitar, vamos assim dizer melhor, o espaço folha, o espaço da minha folhinha, e ela fica pronta, entre aspas, né? Porque ainda não tá pronto isso aí. Mas pelo menos fica tudo aparecendo bem direitinho, bem formadinho. Eu já sei onde tá cada uma das minhas folhinhas. Aí o pincelzinho número 8, tamanho muito bom para minha pintura. Gente, olha esse borradinho aí na pétala da flor. Tá vendo? A água, quando eu digo vai borrar, vai expandir, enfim, a água faz isso. E tem muita gente que não gosta desse tipo de borrões. Eu tô seguindo a minha pintura sem esperar secar, mas é um risco, porque por mais que eu tenha tentado pegar pouca tinta, mas tá umedecido, tá mais umedecido que o normal, o meu tecido, e até minhas folhinhas, elas podem, né, depois perderem ou perderem um pouco aí o formato, não muito, não perde muito, mas pode precisar de um retoque, pelo menos um retoque depois, tá certo? Lá no finalzinho ou depois que tiver tudo seco de fato. Esses borrõezinhos assim, bem delimitado, né? Olha só como ele fez um risco bem marcado. Ele não esfumaçou em cima do tecido, que alguns tecidos deixam esfumaçar, mas não foi o caso desse aí. Ele fez uma marca bem forte. Às vezes essa marca, ela fica pro lado de fora do nosso trabalho, né? Na região onde eu fico passando o pincel e passando para esfumaçar, sumir o tom em cima do tom do tecido, o tom de tinta em cima do tom do tecido. Acontece isso aí, e as pessoas realmente, na maioria, não gostam. Eu gosto, não tenho nenhum problema. Mas muita gente não gosta mesmo não, viu? Nós temos o quê? Mais de meia hora de pintura de fundo e folha. Esse trabalhinho nosso, ele realmente é um pouco mais trabalhoso, um trabalho trabalhoso, mas é assim mesmo, viu? Você já vai ganhando um fundo bem detalhado, você já vai ganhando a pintura das suas folhas, tudo de uma vez. Ele é um trabalho um pouquinho maior, né, com várias folhas, 3 rosas, que vai nos remeter mesmo a um tempo, um vídeo mais longo, mas se você quiser pintar ele simplesinho, sem uso de água, pincelzinho, tipo aquele pincelzinho de maquiagem, né? Para fazer o fundo, que dá emendas mais rápidas, enfim. Se você quiser adiantar, diminuir o tempo de pintura, você pode. Só faz a pintura diferente, as tintas sem umedecer e o fundo também sem. Com uva aí, olha, eu vou queimando um pouco as bordas
da folhinha, das folhinhas. Observe que tem folhas escuras e folhas bem suaves. Nessa hora você dá a ideia de folhas escuras para essas que estão mais à frente, mais, sabe, mais intensas, mais visíveis, primeiro plano. E aquelas mais suaves, deixa lá atrás, mais escondidinha, já se perdendo no tom do fundo que você fez. Mesmo a folhinha escura, olha, eu vou colocando um pouquinho de uva. Ela vai ajudando também a delimitar o espaço folha. E no em volta, gente, onde não tem folha alguma, você pode ir fazendo umas manchinhas, tá bom? Umas manchinhas assim bem suaves, uma sujeirinha de pincel, para dar a ideia de que tem algumas folhas a mais, muitas folhas lá atrás, né? Não é apenas aquilo que está no nosso risquinho, aquilo é o principal. O que está no risquinho são as principais, as folhas basicamente que em primeiro plano. Ali eu fiz uma marquinha, como se fosse uma folhinha. Olha só esse canto. Tá assim tão grande, né? Tão vazio. Eu posso criar uma folhinha assim lá mais atrás ou mais forte. Observe que eu coloquei aí essa porção de verde pântano e ficou muito forte para ser uma folhinha que tá se perdendo lá atrás, né? Aí o verde soft, o pântano e o soft. O quanto você vai colocar de tom escuro vai trazer sua folhinha para frente ou vai deixar ela lá atrás. Mas criar uma folhinha aí na sua pintura é bem tranquilo. O pincel aí, né, que eu vou continuar usando é o pincelzinho número 8. Ele tá um tamanho bom para eu ir fazendo aí as minhas folhas, os meus detalhes. Olha só, nascendo mais uma folhinha aí. Eline, eu tenho que colocar essas folhinhas, eu tenho dificuldade, né, de montar assim do nada uma folhinha. Não, você não tem. Pode deixar do jeito que estava, tá certo? Só ir arrumando aí essas outras folhas porque elas não estão prontas ainda. Apenas isso. Mas aí, olha, com um pouquinho de verde soft e pântano, já vai nascer outra folhinha nessa região. Olha só, essa daí, quanto mais eu vou descendo, mais eu vou deixando suave. Observou, né? Aí é mais uma folhinha, onde será usado basicamente só o verde soft, que é muito clarinho. Pronto. Minhas folhas, elas já têm luz, já tem sombra, então agora eu venho com um contorninho. Esse contorno, ele pode ser com pântano, pode ser com uva. Eu vou colocando com pântano, pode ser com sépia, também pode trazer o sépia para aí, tá? O verde oliva. Eu vou colocando aí com pântano e vou contornando tanto regiões de fora quanto nervuras principais e nervuras auxiliares. A nervura é principal de todas as folhas. E as principais, elas têm sempre, né, umas auxiliares. Então, quer dizer que agora eu pego o pincelzinho zero e contorno minha folha inteira. Não há necessidade de você fazer aquele contorno, né, ligado mesmo lado a lado. Mas você pode fazer um contorno falhadinho, aqui, ó, ali. Se você quiser, você pode contornar inteira mesmo. Eu prefiro, na hora de contornar, fazer isso. Contornar um cantinho aqui, outro ali, deixar uns espaços pequenos, contornados e uns espaços pequenos, sem contorno algum. Porque um pedacinho parece já ligar o outro e traz sentido para a folha. Aí, ó, as nervurinhas, a nervura principal e as auxiliares. Você pode colocar dos dois lados, né, das duas porções, a gente divide a folha no meio, ou só de um.
Não há necessidade de fazer nervuras muito marcadas, muita coisa não, tá certo? E eu vou fazer isso agora para todas as minhas folhinhas. Olha só, essa que tá lá atrás, bem só uma manchinha. Eu vou também delimitar um pouco o seu espaço com essas nervurinhas, esse contorno em volta, enfim. A gente olha e diz, realmente é uma folhinha, aquela manchinha. E nessa hora, né, é interessante a gente observar que o quanto um contorninho, ele faz diferença. Olha só, tínhamos manchinhas, que realmente nos remetia à ideia de folhas, mas agora nós temos folhas mesmo. Essa daí eu coloquei as nervurinhas para os dois lados, mas não de todas. Olha aquele contorninho falhado, né? Eu costumo dizer, você contorna. Mas não é exatamente aquele contorno que a gente vai fazer quando faz o Mickey e a Minnie, né? Que a gente contorna lado a lado. É um contorninho assim, que aparece aqui, aparece ali. E no caso, se você quiser o contorno mais fininho, um pouquinho umedecido, né? Fazer mais facilidade, a gente pegando a tinta, tipo, você pega, coloca uma gotinha de água, mas é bem pouquinho, né? Porque se colocar muita água, o tecido absorve e não vai ficar nervura nenhuma, vai ficar só uma manchinha. Mas você pode estar também umedecendo levemente a sua tinta e ganhando uma facilidade para fazer as nervurinhas. Gente, isso aí é meu pincelzinho número 16. Eu estou com um pouquinho de tinta só para a quininha dele, do uva mesmo, e manchando um pouco pra gente olhar e ter assim uma ideia de que tem uma flor, uma rosa aí atrás, uma rosa sem definições, mas assim, sem muita definição. Olha só como fica. Mas a gente olha e diz, eita, deve ser uma rosa ali atrás. Bom, vamos seguindo. Agora, você pode também, ó, aproveitar aí esse rosa e manchar um pouquinho. Eu estou manchando com os tons que está aparecendo. Ali eu coloquei rosa, eu vou fazer as manchinhas com rosa também. Rosa chá que tô usando, tá? Olha, uma manchinha aqui, outra manchinha ali, e a gente já olha e diz, eita, deve ser outra rosa que tá ali. Tá lá atrás, segundo plano, não tá muito formada e tal, mas também é uma rosa. Você pode aproveitar esse fundo, né, as marquinhas de flor que a gente colocou, o tom de flor que a gente colocou, para fazer isso aí, para trazer a ideia de ter algumas flores mesmo. Tem que colocar em todos? Não, não precisa. Você colocando em um ou outro, o restante que aparecer cor de flor, as pessoas dizem que deve ser também uma florzinha, embora falte definição, não tenha muitos risquinhos, sombra, luz, nada, mas já traz para a mente da gente essa ideia. Se você, no caso desse canto rosinha, você quiser colocar um toquezinho de uva, vai definir mais, mas vai ajudar também a te dar profundidade nessa ideia de florzinha aí atrás. Mas não se preocupa que vai ficar realmente, a pintura das rosas vai desfocar um pouco o em volta, viu? Eu tô passando, gente, aí o branco. Pega aí um pincelzinho assim maior, pincelzinho número 10, pincelzinho. Se o seu desenho for pequeno, número 8, mas se não for um 10, até um 14, para ir preenchendo, né? No caso aí eu tô usando 12, eu tô usando o 8 e o 4. O 12 é um bom tamanho também. Eu preenchi, né, a minha rosinha com branco, usando o pincel 12, porque é maiorzinho para ser mais rápido. Mas para pintar, detalhar, aliás, para detalhar, né, porque eu pintei com branco, vamos detalhar agora com outros tons. Para detalhar, eu tô usando o pincel número 8. Ele tá melhor aí pro tamanho do meu desenho, ele realmente tá ajudando mais. Eu passei aí o amarelo ouro no centro da minha rosinha, e agora eu vou pegar um pouco aí do uva e vou colocar
profundidade nessa região central desse amarelo ouro. Com esse uva, eu vou queimando um pouco aí algumas pétalazinhas, borda de algumas pétalazinhas. Olha só como eu vou colocando isso aí. É mais que uma sujeira, tá? De pincel para a região de fora. E o espaço que eu quero um pouco mais de sombra, eu levo um pouquinho de tinta. Uva é mesmo uma cor bem escura e vai ajudar bastante a gente a sair detalhando nossa rosinha. Você pode estar substituindo aí uva pelo púrpura, por exemplo. Agora, gente, eu vou começar a trabalhar essa parte mais necessária, né, de sombra, que tem aí pelo centro da nossa rosa. Isso que eu tô usando é cinza, cinza mesmo, tá? Ele é mais clarinho, não é o cinza claro. E nem o chumbo, é o cinza. Observe os pontos onde eu vou distribuindo. Veja que eu tô distribuindo, assim, bem tranquilo, sem preocupação, né? Eu não tô... Aqui é uma pétala, aqui é a borda da pétala, vou fazer a separação fundo e não sei o que, não. Eu tô só espalhando aí em cima. Passando por cima de dobrinha, passando por cima de pétalas que está mais acima, mais embaixo, enfim. Tem uma sombra geral aí para o centro. Na parte da pétala que vai mais para dentro da flor, eu vou deixar cair um pouquinho aí de amarelo ouro. Um tom por vez. E não precisa se preocupar muito, né? Em deixar tudo... Aqui é cinza, aqui é amarelo, aqui não. Deixa se perder os tons. Observação, não tem água dessa vez não, viu? Agora é tinta do jeito que tá no potinho. Isso aí foi um pouquinho de uva que coloquei. Volto para tom escurinho pra gente fazer profundidade. Isso aí que eu coloquei foi o cinza ônix. Você vai colocando assim, bem pouquinha tinta, tá? Só um toquezinho na quina do pincel, porque, veja, tá tudo bem clarinho aí na nossa rosinha, tudo bem delicado. Se você pega muito cinza ônix, que é uma cor já assim bem acentuada, um tom mais acentuado, mais escuro, ele vai deixar uma desproporção aí, né? Não vai ficar muito proporcional para os demais tons. A região central, de fato, aí, olha, a gente precisa ter uma profundidade maior, mais escurinho mesmo, né? Mas no restante, um pouquinho de sombra pra gente ter as profundidades necessárias, vai tá bom. E além do mais, a gente ainda vai colocar outras tonalidades aí em cima. Olha só, trazendo um pouquinho mais de uva. Você vai colocar a uva só nessas regiões, se você gostar. Se você quiser, você pode colocar em mais lugares e até em maior quantidade para ganhar um rosinha, né? Uma rosa mais pro tom de rosa, porque essa daí, ela tá branca mesmo, assim, com uns detalhezinhos, pétalazinhas, pontinhas mais queimadinhas, mas no caso ela está branca. E vou seguindo, né, a pintura, colocando assim, agora luz para as bordas das pétalazinhas. Você pode colocar assim, bem aleatório, ou você pode acompanhar apenas os risquinhos que já temos na nossa rosinha. E você pode colocar todos os risquinhos que temos na nossa rosinha e nos lugares que você achar que cabe, colocar um pouquinho mais de risquinhos mesmo, literalmente, formando novas pétalazinhas, né? Esse branco, pega assim na quina do pincel, porque aí você deixa essa quina como se fosse a ponta de um lápis, de uma caneta, pensando em cobrir o risquinho que você está vendo.
Olha só, você cobre o risquinho e dá uma esfumaçada, levemente esfumaçada na parte de dentro, ó. A parte de fora do risquinho fica assim, bem marcada. Mais para dentro, a gente esfumaça um pouquinho. Quando eu falo para dentro, é para dentro mesmo da rosa, para essa região aí central. Essa parte aí, a gente já começa, né, puxando para baixo. Até então, só puxando para baixo a nossa luminosidade, né? Tanto essa região dentro da rosa, quanto agora essas pétalazinhas que já estão assim mais afora. Sempre puxando para baixo. Onde vai se inverter isso? Nessas pétalas que estão abaixo aí, lá pro finalzinho. Até então, até o meio da rosa, a gente vai sempre puxando a luminosidade para baixo. Isso aí são dobrinhas, gente, sabe? Então, as dobrinhas das pétalas, a gente coloca assim, toda branquinha mesmo. Não precisa esfumaçar. Só cobre elas e deixa aí toda branquinha. Eu disse, né, que depois a gente aprofundava um pouquinho, colocava um pouquinho mais de outra cor escura, que não fosse o cinza ônix ou esse uva, que são cinza ônix e uva, são cores escuras, né? Mas olha como ficou suave nessa rosa. Por quê? Porque eu levei bem pouquinha tinta. Se você tá iniciando na pintura, já não tem assim, quando a gente tem uma prática, a gente já vai naquela noção de se quer muita tinta ou pouca tinta. Mas se você não tiver uma prática ainda, pega sempre pouquinha tinta. Eu sei que em algumas horas você vai pegar esse pouquinho de tinta e vai dizer assim, ah, mas foi muito pouco, porque eu não peguei logo mais de uma vez, um monte. Vai pegando então, vai pegando um pouquinho mais, mas você não vai errar por levar pouca tinta. Mas se você levar muita, aí pode ser que chegue um ponto que você não goste, você acha que errou, ah, ficou errado, não era tanta tinta assim, não precisava, né? Mudou muito a cor, deixou muito branco, deixou muito preto, era para ter sido menos, e aí fica mais difícil para corrigir, né? Todas essas bordinhas, principalmente o cantinho que já está mais claro, eu vou, olha, acentuando mais com o branco. Daí, você pode olhar e ver que a sua rosa, ela tá planificada, né? Daquela coisa assim, sem muito sentido, não tem profundidade nessas pétalas. Ou seja, a gente precisa de um tom mais escurinho que aprofunde tudo isso. E que tom eu usaria? Ah, você pode usar uva, você pode usar o cinza ônix, ou você pode trazer uma nova cor. Mas primeiro, né, antes de pensar nisso aí, eu vou colocar o branco de todas as minhas pétalazinhas. E eu vou seguindo os risquinhos que já tem aí no meu risco mesmo, no meu desenho, né? Bom, e vou seguindo aí agora pela minha última pétalazinha. As duas últimas, né? Essa aí eu vou arrumar só um pouquinho, mas tudo bem. Já temos nossa rosinha assim com suas luzes bem formadas. Aí você diz assim, já tá pronto então de luz. Não, só tá pronto quando tiver pronto, né? A gente vai fazendo, a gente vai olhando algumas necessidades, mas eu necessito muito escurecer alguns cantinhos. Olha só um toquezinho do sépia embaixo dessa dobrinha já realçou. Então, o que a gente precisa pensar? Precisamos aprofundar vários cantinhos, para quando a gente olhar a nossa rosinha, ela ter um lugar, né? A gente pense que essas pétalas estão vindo de dentro, né? De baixo, de algum lugar, e não elas estão assim, soltas, umas da outras, aí em cima. Olha só, aí também. Como a gente já traz para cima essa dobrinha só com um toquezinho do sépia. Nessa hora, você dá uma olhadinha se o seu pincelzinho número 8
não tá grande, se não é necessário o número 6, o número 4. A numeração que eu coloquei aí de pincéis é muito relativa ao tamanho da impressão do meu risco, relativa ao corte e lixamento desse pincel, relativa à textura da tinta, até mesmo assim, se está mais quente, mais frio, pode influenciar um pouco, tá? Porque às vezes está muito quente, eu preciso trabalhar mais rápido, aí eu pego um pincel menor que vai fazer essas quininhas com mais facilidade. Às vezes está mais frio, eu tô trabalhando mais lento, mais tranquilo, eu pego até um pincel maiorzinho. E também você tem que levar em conta o pincel que você tem na sua casa, que você está acostumada a pintar com ele, que você tem mais facilidade. Eu estou aqui com o pincel número 8, mas aí na sua casa, você se sente bem pintando com o número 6. Pega ele, tá bom? Olha só, quanta profundidade nós ganhamos nesse cantinho apenas em passar esse pouquinho de sépia. Aí nas bordas eu vou colocando sépia só para brincar mesmo um pouco com as pétalazinhas, né? Mas não é uma questão mais de profundidade. É só para queimar um pouquinho, sabe? A pontinha da pétala, como se bateu em alguma coisa e machucou um pouco. Essa região aí também precisa de boa profundidade. Isso aí é uma dobrinha que tá aparecendo. Então, essa parte de cima eu posso escurecer. Tinta na quina do pincel, pouquinha tinta, para que você não acabe trazendo muita sombra também para essa região, até porque essa rosa ela é mais clarinha, mais delicadinha mesmo. Essa parte aí embaixo precisa ser escurecida, ela tá em aberto. E eu vou fazendo, viu, esse trabalhinho, levando aí para cima. Mas a parte de dentro, em cima aí, né, da rosinha, ela não precisa de muita sombra, não. As sombras, elas são mais colocadas em maior quantidade nessa região, né, abaixo esse cantinho que o pessoal chama de boca da rosa, né? Essa parte aí central. Olha, você quando colocar essas sombras, também vai observando, porque às vezes a gente percebe que o branco que foi colocado nas dobrinhas não foi o bastante. Se você tá achando que o branco pareceu mais apagadinho, reforça, tá bom? Nem que seja assim, deixa secar e depois reforçar. Se você estiver tentando colocar com as tintas assim úmidas e não tiver pegando bem, né? Não tiver clareando bastante, deixa secar que vai ficar melhor. Essa região aí em cima, eu vou colocando sépia, mas é algo mais delicado, viu? Não precisa escurecer demais essa região aí, não. É mais sujeirinha mesmo, do que você pegar a tinta e sair levando. Trabalhe mais sujeirinha de pincel. Olha só como se modificou nossa rosinha depois de colocarmos aí o sépia. Agora, então, fica pra gente observar, pra gente olhar e ver o que queremos modificar um pouquinho. Nesse momento, você pode acrescentar branco, principalmente nas dobrinhas, criar novas pétalazinhas. Olha só, aí é uma nova pétalazinha, um risquinho aqui, outro ali. E você pode também utilizar o pincel zero para fazer alguns detalhezinhos, tá bom? Alguns cantinhos, né, às vezes, algum detalhezinho em alguma quininha para deixar assim mais adentro. Você olha que colocar um contorninho até mesmo nas pétalas do lado de fora. Deixar um contorninho como se fosse o risco do lápis mesmo,
do grafite. E veja que agora eu tô só com branco. Tô reforçando aquilo que eu já havia feito. Tudo precisa reforçar? Não, é aquilo que você acha que tá... Se tivesse aparecendo mais, né, estaria melhor. Então, você vai lá e faz aparecer mais. Como é que eu sei se não já está bom? É você olhar e não gostar. Você sabe, se não tá gostando, vamos tentar melhorar um pouquinho mais. Essa é aquela rosa, muitas pétalazinhas, que fica meio confusa. A gente não sabe muito bem onde começa quem. Sai as pétalazinhas se perdendo. Mas a maioria desses risquinhos que estão sendo feitos, formados aí nessa rosa, estão no risco. Né? Foi colocado no desenho mesmo. Então, já facilita muito, viu? Principalmente que a pintura dela é clarinha, não apaga o risquinho. Aí você pode sair acompanhando, tá? E também a cor é muito relevante. Você pode formar aí o seu próprio guia de cores. Vou arrumar esse cantinho um pouco também. E vou deixando assim. Vamos então para essa próxima. Olha, gente, vou eu novamente pintando e pintando com o branco. A primeira nós preenchemos ela, fizemos uma base com branco mesmo, não foi? Pronto, vamos seguir pensando do mesmo jeito. Qual pinto primeiro? Fica a seu critério, tá bom? Não se preocupe não. Elas estão assim, principalmente essas duas estão separadas, né, por folha. E eu diria que se você quiser, comece a pintar quem está atrás. Quem estiver atrás, você começa por ela. Eu comecei com o branco, coloquei o amarelo ouro, assim, bem marcado no centro dessa rosinha. Mas daí, olha só, eu já vim pegando o amarelo ouro e espalhando em cima do branco. O que nos remete a entender que essa rosinha, ela será para um tom amarelo. A nossa primeira rosinha foi branca, branca mesmo. Aí você diz assim, ó, eu coloquei um pouco de amarelo aqui na minha rosinha, mas ela não pode ficar branca mesmo tendo esse toquezinho amarelo? Bom, pela quantidade, né, de amarelo que a gente colocou, ela pode ficar aquela rosa bem delicadinha, mais clarinha, mas no entanto para amarelo mesmo. Observe que eu vou colocando branco e colocando, mas eu vou sempre marcando com amarelo ouro aí em cima. Tô fazendo uma base com amarelo bem clarinho. Eliane, se eu fizesse essa base com marfim ou amarelo bebê e depois espalhasse um pouquinho de amarelo ouro em cima, daria certo? Sim, daria certo do mesmo jeito. Agora, se você for pintar sua rosinha aí com amarelo bebê, por exemplo, mas deixa esse centro, sabe? A boca da rosa, região assim, com amarelo ouro puro, para ter uma profundidade maior, porque o branco modifica o tom do amarelo ouro, tá bom? Pronto. Manchei ainda mais minha rosinha com amarelo, porque realmente eu quero essa amarelinha. Primeira branca, segunda amarela. E continuo a marcar, vou tirar todo o branco puro da minha rosinha. Isso me ajuda na hora de colocar a luz das pétalas, viu? Também ajuda, porque o branquinho que eu passar em cima, ele vai aparecer em cima desse amarelinho clarinho que seja, mas ele vai aparecer. Isso aí é púrpura. E esse púrpura, eu vou colocando aí com esse meu pincelzinho pequeno, eu sugeri até um pincel número 6, 8, 6, deixando assim manchadinho. Não vou emendar muito, vou deixar assim meio manchadinho, tá? Olha onde eu já vou jogando esse restinho de sujeirinha de tinta no meu pincel. E aí, eu já vou aproveitando, né, para já ir dando um pouquinho de sombra nessa região aí, embaixo dessas pétalazinhas. Já vou colocando um pouquinho de sombra. Essa parte aí também.
Mas presta atenção na quantidade de tinta que estou levando. É bem pouquinha. É uma sujeirinha, literalmente, de pincel. Nós já temos uma base úmida aí. A única coisa que nós precisamos é levar um pouco de tom para misturar nessa base. Então, não preciso encher meu pincel de tinta, né? Um pouquinho já vai aparecer. E imagina o que eu já tô levando agora. O sépia. O sépia é nossa sombra. Na branquinha foi o sépia e nessa amarela vou continuar com o sépia. Teria outro tom que eu poderia colocar? Você poderia colocar o rústico. Você poderia estar colocando aí até um pouco de terra queimada na falta de tudo isso. O rústico, sépia. Eu sugeria mais que o rústico ou sépia. Mas o verde oliva fica muito bom também para colocar essas sombras, tá certo? Olha só. Eu vou trabalhando na parte de baixo das pétalazinhas. E dessa vez, a minha sombra chegou mais cedo, né? Pra gente já ir ganhando mais profundidade. Na outra, eu coloquei até o branco todo, para depois eu vir trazer essa profundidade, essa sombra. Mas tá bem suave ainda. Nós não temos ainda uma sombra bastante que nos remeta às profundidades necessárias da nossa rosinha, para que ela não fique planificada. Então, quer dizer que depois eu vou colocar outro tom mais escuro, eu vou colocar mais sépia. Depois de eu colocar o branco, aí eu vou ver as necessidades. Só estará pronto quando estiver pronto. Eu gosto de deixar essas quininhas, esses cantinhos que eu costumo chamar de quininhas, bem mais acentuado, tá? A sombra. Eu acho que faz um diferencial. Esses cantinhos assim, eu gosto de deixar. Não necessariamente o risquinho inteiro, a separação inteira da pétalazinha, mas a quininha, aquele cantinho que vai lá para dentro. Olha só, aí embaixo da pétalazinha também. Essa parte aí. A gente vai olhando os risquinhos que temos de carbono ou de grafite, né? Aquilo que você estiver usando. E vai tentando colocar um pouquinho de sombra embaixo deles. E agora vem aquele tonzinho que faz nascer a nossa rosinha, branco. As nossas rosinhas com algumas exceções, né? Não é necessário você estar colocando branco em todas as rosas. Tem rosas que eu já pintei que nem branco eu usei. Bom, mas não é o caso desse desenho. E aí eu vou olhando as dobrinhas que tem, a posição que elas estão, as bordas das minhas pétalazinhas. E vou sair colocando branco em tudo isso. No entanto, eu vou pegando um pouquinho branco na quininha do meu pincel. Vai me ajudar a ter um controle maior, né? Da quantidade de tinta para levar e na distribuição dessa tinta. Eu vou fazer o meu trabalhinho por todas as pétalazinhas. Todas que estão aí marcadas. E poderei ainda criar mais algumas, principalmente pequenininhas. Olha só. A parte de fora eu deixo bem esbranquiçado. E vou seguindo. Coloco o contorninho de fora, mais fora, com esse branquinho e esfumaço um pouquinho para dentro. Olha só. A borda, a parte de fora fica bem clarinha, para dentro eu esfumaço um pouquinho, para não ficar assim uma tinta solta, jogada de qualquer forma aí em cima, né? E vou crescendo essas pétalazinhas em toda a sua extensão. Pronto.
essa região aí de cima, o bom é que a gente pode, né, colocar esse branquinho e depois, se ficar algum espaço que a gente acha meio vazio, a gente coloca mais uns risquinhos aí, preenchendo mais, detalhando mais. É a parte que mais cabe, né? A gente transformar um pouquinho mais. E além dos risquinhos que temos no nosso desenho. Mas sempre, se você observar, é uma porçãozinha pequena de tinta na quina do pincel. E essa parte aí de dentro dessa boca da rosa, como costumam chamar, é o lugar que mais tem esse monte de pétalazinha, essa coisinha mais confusa, né? Quando a gente vai se afastando disso aí, olha, as pétalas elas são maiores, mais detalhadas mesmo. Essa região aí seria um divisor mesmo. A gente sairia daquele ponto de muita pétala, se bem que essa parte aí também cabe a gente colocar bastante risquinhos, mas a gente já sai para pétalas maiores. Já é aquela pétala mais aberta, mais completa. Aí em cima ainda são bordas aparecendo, pedacinhos pequenos, que vão se tumultuando um atrás do outro ou da outra. E vou então, ó, descendo uma pétalazinha até aí embaixo. As dobrinhas, né, que é uma dobrinha, enche inteiro sem esfumaçar. Olha só. Aí, eu vou encher inteiro esse risquinho, essa parte aí, e não vou esfumaçar para lado algum, porque é uma dobrinha. Vou colocar um pouco de branco aí para dar volume. Isso aí tudo é uma pétalazinha, então eu clareando um pouco aí, eu vou dar mais volume para ela, deixar ela mais redondinha, mais inchada. Aí também uma borda, uma dobrinha, que eu vou preencher tudo com o branco e não vou esfumaçar para lado algum. Essa parte aí, vou fazer o mesmo que fiz na de baixo, colocar um pouco de branco, espalhar, né, esfumaçar um pouquinho, pra gente ganhar um volume aí. E a gente percebe que as sombras que colocamos, mesmo suave, mas aí ela já faz uma diferença, né? Já vem fazendo uma diferença, vai ajudando mesmo. Se você sentir, né, que o branco tá se perdendo muito, que você gostaria de definir um pouquinho mais aqui e ali, aí você recorre, né, às sombras. E as sombras aqui no caso foi a principal de tudo foi o sépia, mas você pode colocar até um pouquinho aí do púrpura mesmo, tá bom? Pode fazer uso também do púrpura. Eu vou colocando aí o branquinho nas bordas aí das minhas pétalazinhas, todas. E apesar de eu querer essas rosas num tom assim bem suave, mas vamos ver a necessidade de sombra que está já se apresentando. Olha só as bordas. Eliane, mas eu queria deixar assim clarinho mesmo, não queria colocar mais sombra não. Tá bom, você pega o seu pincelzinho zero e aqui e ali, os lugares que você quiser mais definido, você faz um contorninho com o sépia, tá? Olha só, minha última pétalazinha aí. Vou arrumar ainda mais essa aí embaixo. Posso parar minha rosinha assim? Pode, se você estiver satisfeito. Importante é que você olhe, que você goste daquilo que você fez. Quando eu comecei a pintar, meus desenhos eram tão feinhos, mas eu achava a coisa mais linda do mundo. E isso é muito importante para você continuar. Porque eu olhava assim, nossa, eu fiz uma rosa, não é que lembra uma rosa, não tá lá uma rosa linda e maravilhosa,
Mas quem olhar vai dizer, eita, é uma rosa. Então, isso já era o máximo pra mim, viu? Aí eu tô intensificando um pouco o branco. Nessas regiões aí em cima, tô retocando um pouquinho também. É aquele olhar no depois do pronto, que a gente vai vendo que talvez tivesse um pouquinho mais de branco aqui, que talvez tivesse mais esfumaçado ali, ficasse mais a nossa cara, que talvez estivesse mais escurecidinho aqui ou ali, né? E esse escurinho que eu tô colocando aí agora é com cinza ônix, já não foi mais o sépia. Ah, mas eu não gostei não. Eu acho que com o sépia ficaria melhor. Coloca com o sépia. Eu tenho que fazer agora toda a sombra, aprofundar aqui. O que eu ver que há necessidade na minha rosinha com cinza ônix? De jeito nenhum. Você pode usar o sépia, o púrpura ou o cinza ônix. Esse cinza, gente, leva bem pouquinho, tá? Só um pouquinho na quininha do seu pincel. E se ao acaso você sai borrando um pouquinho, apagando o que você fez com o branco, reforça também o branco um pouquinho, tá? Vai lá, pega um pouquinho de branco na quina do pincel e arruma, pintar é isso. Você vai aí retocando o que você não gostar, o que você borrar, o que você apagar. Quando a gente aprofunda um pouquinho mais, alguns pontinhos, faz uma diferença gritante. Eu vou deixando, gente, a minha rosinha lá secando mais um pouco. Depois eu vejo a necessidade, tá certo? Se eu quero clarear, escurecer mais um pouco, enfim. Eu iniciei a pintura aqui da minha rosinha usando o amarelo ouro dessa vez. E vou pegar branco e rosa escuro pra espalhando aí, ó. Pode ser o púrpura também, viu? No lugar desse rosa escuro. Você pode estar preenchendo com rosa mesmo, rosa chá, enfim. Eu vou seguindo aqui, pegando o branco e o rosa escuro, só para eu ganhar esse toque rosinha e um pouco mais claro ainda que o rosa chá. E vou fazer uma base para minha rosinha com isso aí, tá bom? Com esses dois tons. Mas, Aline, sabe o que aconteceu? É porque eu saí pegando assim, aí um lado eu acabei pegando mais rosa, o outro eu acabei pegando mais branco, e a minha rosinha não ficou muito equilibrada os tons, não. Ficou um lugar mais escuro, um lugar mais clarinho, não tem problema. Lembre-se, a sua pintura, na sua pintura, né, você tá fazendo um monte de pétalazinhas. Cada uma delas vai receber sombra e luz diferente. Se ficou um pouquinho mais escuro em uma, um pouquinho mais claro em outra, ou até mesmo em uma única, um pouco mais escuro, mais claro, não se preocupe. A gente ainda vai trabalhar muito aí e vai ficar tão distante esse detalhe, vai ficar tão pequeno que não vai ser muito significativo, tá bom? Olha só, o tom, né? Pegando agora a rosa chá e passando em alguns cantinhos. E nessa hora a gente percebe, né? O quanto o rosa escuro com o branco ficou tão suave, porque o rosa chá tá fazendo uma diferença aí em cima. Vou misturar um pouco isso. E vamos começar a trazer alguns tons, sai o rosa escuro que eu tô colocando aí. Alguns tons para já ir detalhando, como, por exemplo, esse rosa escuro que eu tô colocando aí dentro. Não emenda muito, viu? Deixa assim mais manchado mesmo. Não se preocupe em passar esse rosinha emendando muito para essa região de dentro. Já aí embaixo, esse rosa escuro, aí você já espalha melhor. Pincelzinho número 8, que estou usando. E vou fazendo nessa sombra não muito marcada para minha rosinha, com o meu rosa escuro. Eliane, sabe o que é? Eu não tenho rosa escura aqui em casa, substituí pelo quê? Pelo púrpura.
ela vai ficar um pouco mais rosadinha com o púrpura, dependendo da quantidade que você vai levar no seu pincel, mas ficará linda. Olha onde eu estou distribuindo umas porções de amarelo ouro. Eu poderia colocar outro tom, sabe outro tom que fica muito bom aí? É o verde. Um verde, um toque de verde. Que verde? Ah, pode ser folha, pode ser abacate, pode ser maçã. Um outro tom de verde bom de usar em rosas é o verde oliva, mas no caso ele entra como sombra, viu? E aí não, aí tá fazendo parte, como se estivesse fazendo parte da base. Agora nós vamos trazer luz com o branco. Já viu, né, que vai ficar delicada também a pintura dessa rosinha. Eu gostaria que fazer ela mais, a cor mais marcada, mais escurinha. Você acha que eu devia abusar mais em quê? Bom, coloca um pouco mais marcado aí o teu rosa escuro e nas profundidades, né, quando você for escurecer, colocar aí uma sombra para trazer profundidade, você coloca uma quantidade também maior, viu? E o branco você não puxa muito, deixa ele mais curtinho. Olha só essa pétalazinha aí. Para essa região aí adentro. E você vai aí acompanhando os risquinhos que tem no próprio desenho, né? Vai nessa região, a gente coloca o branquinho e esfumaça ele para cima. Os esfumaçados vão basicamente todos em direção à boca da rosa. Só tem uma pequena exceção. Essa parte que fica abaixo da boca da rosa, né? Que aí você vai puxar para baixo em vez de estar puxando em direção a ela. Olha só, mais branco. Nessa hora a gente vai marcar bem para fazer as separações de uma pétalazinha com a outra, usando esse branco. A gente não encontra profundidade ainda na nossa rosinha, mesmo colocando aí o branquinho, mas parece que tá um tanto planificado. Vou sempre pegando aí pouquinho branco, mais fraquinha do meu pincel e distribuindo. Aí você diz assim, pouquinho nada, você pegou um monte para essa pétalazinha. É porque ela tá mais para cima, né? Para cima, para fora de um chão, de um possível chão. No meu desenho, eu sempre considero que o chão tá voltado para mim, vamos assim dizer. Ela tá mais livre, mais acima, e é uma pétala grande. A quantidade de branco que eu vou colocando, ela me diz se eu quero uma rosa mais clarinha ou mais escura. Mas, no geral, eu vou pegando pouquinha tinta. Aí, olha, essa quantidade um pouco maior é porque eu preciso ter essa dobrinha completamente branca. Isso aí também é uma dobrinha. As dobrinhas, quase sempre, a gente pode deixá-las completamente brancas e não esfumaçar a tinta. Para essas bordas, aí a gente já tem um cuidado maior. A gente coloca, esfumaça um pouco, uma quantidade pequena. Se precisar, a gente vai pegando mais e mais. Olha só, aí eu tenho um contorninho a meu favor. Eu vou só fazendo ele esfumaçando um pouquinho para baixo. E eu vou de olho aí em todos esses risquinhos que temos, porque eles vão me auxiliar. Vou seguindo aí, olha, o meu guia. Preencho a borda aí e esfumaço um pouquinho. E é meio que uma questão de observação. Eu particularmente acho essas rosinhas assim,
que não tem um começo nem fim em suas pétalas, em boa parte de suas pétalas, muito difícil de serem feitas, bem mais difíceis. Às vezes a gente pega uma rosa assim grande, voltada um pouquinho mais para o realismo, e elas pensam assim, ó, que essa rosa é muito difícil de fazer, mas ela, cada pétala dela é separada. Você vai fazer um pedacinho por vez, uma preocupação por vez. E nesse tipo de rosa, não, tem que ser feito tudo de uma vez. E ainda tem que se preocupar em fazer rápido para isso não secar. Eu acho bem mais difícil esse tipo de rosa, tá? Olha só essa região aí de baixo. É aquele caso que eu digo que o branquinho, a luminosidade, não é puxada em direção à boca da rosa, mas ao contrário, é esfumaçado para baixo. Enquanto basicamente tudo em volta dela é puxado nesse sentido boca da rosa, essa parte aí não, é do contra. Tô só arrumando mais essa dobrinha. Aí, olha só. Tem esse pedacinho ainda aí fora, também precisa de luminosidade. Olha só o risquinho, outro aí dentro. Olha, se peguei um pincelzinho daqueles vermelhinhos, ó, que o pessoal diz que é muito bom para fazer os contornos, fazer os cortes que eles dizem. Gente, pelo amor de Deus, eu não me entendo com esses pincéis. Eu sou muito acostumada com aquele pincelzinho amarelo, cabinho amarelo, com aquele tipo de pelinho, e eu me perco completamente, mas eu gosto de tentar. Vou tentar um pouquinho aí com esse de cabinho vermelho. Eu ganhei ele e foi muito bom para eu testar um pouquinho. Olha, eu já voltei o meu cabinho amarelo porque é com ele que eu me entendo. Eu acho aquele outro pincelzinho muito seco, estranho. Esse parece ser mais macio. Tudo aí que eu colocar de branco serão os risquinhos, né, os contorninhos, mas eu vou esfumaçar para o lado de dentro. Vou esfumaçando. A minha rosinha já tem boa separação, não é? Se eu quiser deixar ela assim, posso deixar? Pode. Se você não achar que está uma coisa assim planificada, que não tem profundidade bastante, pode deixar, tá? Deixar suave, deixa as pétalas assim, se perdem um pouco. Eu acho que fica lindo, mas o meu achismo não tem que chegar até você e ser da sua escolha. Você tem que olhar e dizer, ah, quero escurecer mais isso, que acho que vai ficar bonito. Quero é colocar mais branco ainda nisso aqui. Tranquilo. E vou fechando essa região aí, com esse monte de pétalazinhas, mas ainda cabe alguns risquinhos. E eu vou insistindo. A gente olha aquele cantinho que tá meio vazio, pode colocar lá mais um risquinho que seja. Essa parte aí precisa, né, ficar mais escura, não tem pra onde fugir. Pronto. Agora, gente, a gente vem, né, chegou a hora de você observar. Você colocou as pétalas que o seu trabalho lhe mostrou. Agora é hora de você colocar o que ele não mostra, o que você gostaria que tivesse a mais. É a hora que a gente vai, né, observar se a gente vai querer escurecer, clarear, contornar, enfim, como eu disse, colocar um pouquinho daquilo que a gente quiser a mais. Eu vou deixar a minha clarinha dessa forma. Quando a gente vê um todo, a gente observa
as necessidades, né? Se precisa escurecer um pouquinho mais ou não. Mas olha só a pintura como está. Penso que esteja bom, que não precise mexer mais em nada. Bom, gente, para hoje é isso. Espero que a edição agora tenha ficado melhor. Nosso risquinho também vai ficar disponível para vocês. Beijos, até uma nova ideia. Tchau!